A receita de hoje é um bolo de aniversário muito simples com recheio de chocolate e de morango, passo a passo, super explicadinho para você fazer aí e arrasar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E agora sim, vamos aprender. E gente, nós vamos começar preparando nosso recheio de chocolate. E para o nosso recheio de chocolate, nós vamos precisar de 2 caixinhas de leite condensado e 6 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. E gente, se vocês quiserem usar o cacau em pó 100%, vocês vão usar 3 colheres de sopa. E eu sempre peneiro o chocolate em pó porque às vezes ele fica com esses gruminhos. Então é sempre bom peneirar porque qualquer gruminho que tiver no chocolate vai ficar aqui. E agora nós vamos mexer muito bem até o chocolate em pó se dissolver no leite condensado. Agora nós vamos colocar 1 colher de sopa de amido de milho e nós vamos mexer muito bem. Agora com tudo bem dissolvido, nós vamos colocar 2 caixinhas de creme de leite e nós vamos colocar 1 xícara mais 2/3 de xícara de leite, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina. E nós vamos colocar 4 barras de chocolate meio amargo derretida. Cada barra que eu estou usando aqui tem 80 gramas. Aqui eu derreti numa panelinha, mas se você quiser derreter no micro-ondas, você vai derreter de 30 em 30 segundos, sempre mexendo nos intervalos até ficar tudo bem derretido. E nós vamos mexer tudo muito bem até tudo ficar bem homogêneo. Com tudo bem dissolvido, agora nós vamos levar para o fogo. Agora nós vamos ligar o fogo médio e nós vamos cozinhar aqui esse creme até ele ficar bem consistente e começar a ferver. E gente, o ponto dele é quando ele começa aqui a cair em blocos e ele forma aqui, gente, essa marcação aqui na superfície do brigadeiro. Ó, pega aqui um pouquinho do creme, joga assim pra cima, você vê que caiu assim em blocos e formou esse montinho aqui em cima, já tá pronto. E agora eu vou mexer aqui por mais um minutinho pra ele dar uma esfriada, pra ele não ficar tão quente e pra ele também ficar mais brilhoso. Gente, depois de um minutinho mexendo, esse foi o resultado do nosso brigadeiro. E gente, olha como é que ele fica super brilhante. Fica super cremoso e, gente, fora que ele não fica muito doce, o gosto dele fica maravilhoso. Gente, eu tenho aqui uma travessa de 34 centímetros por 24 centímetros e agora é só colocar o nosso recheio aqui dentro. E, gente, antes de levar ele aqui pra geladeira, a gente precisa colocar um plastiquinho aqui em contato com o brigadeiro para não formar aquela película. E, gente, para esse plastiquinho, eu sempre gosto de usar esses saquinhos aqui que servem para congelamento. Eu pego um pedacinho deles, abro ele no meio e assim a gente já pode usar para o recheio. E, gente, antes de levar ele para a geladeira, nós vamos deixar ele mais 3 horinhas fora da geladeira para ele dar uma esfriada. E depois nós vamos levar ele para a geladeira de um dia para o outro. E agora, gente, nós vamos preparar a nossa geleia de morango. E, gente, para nossa geleia de morango, nós vamos precisar de 2 bandejinhas de morango fresco. E nós vamos precisar de 4 colheres de açúcar. Gente, para fazer essa geleia de morango, não precisa a gente colocar água, porque o próprio morango já solta bastante água, então não precisa de colocar mais água. Aqui a gente só dá uma mexidinha aqui no açúcar e já vamos levar pro fogo. Dei só uma mexidinha e agora é só levar pro fogo. E agora, gente, nós vamos ligar no fogo médio e nós vamos cozinhar esses morangos até eles virarem uma geleia. E, gente, para fazer essa nossa geleia de morango não precisa de ficar mexendo toda hora. A gente só vai dar uma mexidinha de vez em quando, mas não precisa ficar mexendo ela toda hora. E, gente, agora que a minha geleia já está pronta, nós vamos deixar ela aqui esfriando enquanto a gente prepara o creme branco.
E, gente, para o nosso creme branco, nós vamos precisar de 2 caixinhas ou latinhas de leite condensado. E nós vamos dissolver nesse leite condensado 2 colheres de sopa de amido de milho. E agora nós vamos mexer muito bem até ficar tudo bem homogêneo. Nós vamos precisar de 2 caixinhas de creme de leite, 1 xícara de leite e nós vamos precisar de 2 barrinhas de chocolate branco derretida. E cada barra aqui que eu estou usando tem 80 gramas. E agora nós vamos mexer muito bem. Gente, mexi muito bem, agora é só levar para o fogo. Agora, gente, nós vamos cozinhar esse creme no fogo baixo até começar a ferver. Gente, meu recheio branco aqui já chegou no ponto. E, gente, o ponto dele é o mesmo do brigadeiro de chocolate. Quando você pegar aqui um pouquinho dele, jogar assim pra cima, ele cair assim em blocos e formar aqui esse montinho aqui em cima da superfície e ele não desmanchar, está no ponto. E agora, gente, eu vou mexer aqui por mais um minutinho para ele dar uma esfriada e também ficar mais brilhante. Agora, gente, nós vamos colocar 2 colheres de sopa de suco tangue de morango. Agora, nós vamos colocar a nossa geleia de morango. Agora, gente, nós vamos colocar o recheio de morango em um pote. Agora, gente, nós vamos colocar aqui um plastiquinho em cima, em contato com o brigadeiro para não formar película. E agora, gente, nós vamos deixar esse creme de morango esfriando na geladeira. Gente, meu recheio de morango já deu uma esfriada e agora nós vamos tirar esse plástico. Gente, eu tenho aqui 300 ml de chantilly, eu bati ele muito bem na batedeira. Agora nós vamos misturar esse chantilly no creme de morango. Gente, nós vamos ir colocando o chantilly aos poucos, sempre mexendo de baixo para cima para o nosso recheio ficar bem levinho. E, gente, depois de ficar mexendo de baixo para cima bem delicadamente, esse é o resultado do nosso recheio. Gente, esse recheio de morango fica super equilibrado e não fica muito doce, fica sensacional. Agora nós vamos tampar ele, nós vamos levar ele para a geladeira de um dia para o outro. E, gente, nós vamos começar ligando nosso forno e vamos deixar ele pré-aquecendo em 180 graus. E aqui, gente, eu tenho 1,5 xícaras de leite. E nós vamos colocar nesse leite 2 colheres de sopa de vinagre. Se você quiser substituir o vinagre por limão, também pode. Agora nós vamos mexer. E, gente, esse processo é muito importante porque daqui a alguns minutinhos esse leite aqui vai talhar e a gente vai colocar na nossa massa, que vai deixar ela super fofinha. Agora que a gente mexeu muito bem, nós vamos deixar esse leite aqui de lado e vamos continuar fazendo a nossa massa. E agora aqui, gente, na batedeira nós vamos colocar 5 ovos, 1 xícara de açúcar e nós vamos colocar umas gotinhas de essência branca de baunilha. Se você quiser usar o extrato de baunilha também pode. A essência de baunilha é a gosto, gente. Se vocês não gostarem, não precisa colocar. E agora nós vamos bater muito bem até esse cremezinho ficar super volumoso e bem clarinho. E, gente, bati por mais ou menos uns 9 minutinhos e olha, gente, como esse cremezinho ficou. Ficou super volumoso e fica super clarinho. Agora nós vamos colocar 1 xícara de óleo. E nós vamos bater muito bem só até dissolver o óleo. E aqui, gente, eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. E nós vamos colocar um pouco dessa farinha e nós vamos peneirar ela para o nosso bolo ficar bem fofinho. E agora nós vamos colocar um pouco daquele leite com vinagre.
E agora nós vamos mexer bem delicadamente de baixo para cima para o nosso bolo ficar bem fofinho. Agora nós vamos colocar mais uma parte, sempre peneirando para o bolo ficar fofinho. E um pouquinho do leite. E nós vamos colocar a última parte da farinha e a última parte do leite. E para finalizar nossa massa, nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento químico para bolos bem cheia. E nós vamos mexer bem delicadamente de baixo para cima. E a nossa massa já está pronta! E, gente, eu vou estar usando uma forma de 30 centímetros por 20 centímetros e eu untei ela com óleo e farinha de trigo. E agora é só colocar nossa massa. E agora é só levar ela para o forno em 180 graus de 35 a 40 minutinhos. E, gente, meu bolo já está pronto, ele ficou 50 minutinhos no forno em 180 graus. E, gente, para saber quando que ele estiver pronto, depois de uns 40 minutinhos, quando você vê que a partezinha de cima dele está bem douradinha, faz o teste da faca. Fura ele, se a faca sair bem limpinha, quer dizer que já está pronto. E, gente, meu bolo já está esfriando por mais ou menos uns 40 minutinhos. Ele não tá totalmente frio, mas a gente consegue pegar a forma. Ele tá quente, mas não tá nem tanto. E caso você não esteja com tempo, pode deixar ele mais 2 horinhas esfriando, que já é o suficiente. E para poder virar ele, eu passei uma faquinha nas laterais e é só virar ele num pano de prato. E, gente, olha como essa massa é super fofinha. Gente, olha como essa massa fica por dentro, fica super fofinha. E, gente, com essa minha massa eu cortei ela em 3 discos e parti esses discos no meio para depois, quando a gente for montar ele, ser mais fácil da gente colocar na forma. E, gente, eu deixei o meu recheio de chocolate de um dia pro outro na geladeira. Agora eu vou tirar aqui esse plastiquinho. Gente, olha a cremosidade desse recheio de chocolate. Olha que delícia! E, gente, esse foi o resultado do brigadeiro. Gente, esse brigadeiro fica super estruturado. Fica aquele recheio que fica bem consistente, mas ao mesmo tempo fica super cremoso. E fica, gente, super chocolatudo esse recheio. E, gente, eu também deixei o recheio de morango na geladeira de um dia pro outro. Gente, esse recheio de morango fica super lindo. Fica aquele recheio, gente, com uma cor maravilhosa. Fica estruturado e fica super cremoso, gente. Dá pra ver que fica ainda os pedacinhos de morango que dá todo aquele sabor. Gente, olha a cremosidade desse recheio de morango. E, gente, ele parece estar super gostoso. E agora, gente, nós vamos começar aqui a montar o nosso bolo. Então aqui, gente, da mesma forma que eu assei a massa do bolo, eu vou tampar ela aqui, vou botar por cima esse plástico aqui, gente, para depois, quando o bolo sair da geladeira, ser mais fácil da gente tirar ele. E, gente, eu sempre gosto de colocar um plástico assim bem grande para depois a gente conseguir tampar ele aqui na parte de cima. E claro, gente, para o nosso bolo ficar super molhadinho, tinha que ter uma calda, né? Então aqui, gente, eu tenho 600 ml de leite e eu coloquei meia caixinha de leite condensado. Eu misturei tudo muito bem, gente, e coloquei aqui nesse copinho, que é bem mais fácil de conseguir molhar a massa. E agora, gente, para começar a montar o nosso bolo, nós vamos colocar a primeira camada de massa. E agora nós vamos ir molhando com essa caldinha para ele ficar bem molhadinho. E agora nós vamos colocar o nosso brigadeiro de chocolate um montinho um lado do outro para depois ficar mais fácil de espalhar. Agora nós vamos colocar a nossa segunda camada de massa. Agora nós vamos ir molhando com essa caldinha.
Agora nós vamos colocar o nosso recheio de morango um montinho no lado do outro para depois ficar mais fácil de espalhar. E agora, para finalizar, nós vamos colocar a nossa última camada de massa. E agora nós vamos molhar essa camada de massa para ela ficar bem molhadinha. Agora nós vamos tampar ele com um plastiquinho. Se o seu plastiquinho não deu como o meu, coloca um pedaço em cima. E se vocês preferirem, pode até colocar uma fita para ele firmar bem. E nós vamos levar esse bolo para a geladeira de um dia para o outro, para ele ficar bem firminho, para a gente poder decorar no dia seguinte. E, gente, meu bolo já ficou pronto, já até virei ele, gente. Eu deixei ele, gente, de um dia pro outro na geladeira, tá? Ele ficou bem geladinho. E eu virei o bolo, gente, nesse prato aqui que tem 34 centímetros por 45 centímetros. E eu comprei ele maior que o bolo para poder a gente fazer a decoração com bastante espaço. E aqui, gente, para decoração eu bati 1 litro de chantilly, tá bom? Comprei a marca que vocês gostem de chantilly. Bati ele até ficar naquele ponto bem firminho que ele faz desenho em cima, tá bom? E, gente, os bicos que eu vou estar usando nessa decoração vai ser 2 bicos UM, tá bom? Que eu vou fazer rosas. E eu tô usando 2 porque eu vou fazer 2 cores de rosas. Mas se você quiser fazer rosas também de uma cor só, pode usar só um mesmo. E eu também vou estar usando aqui esse bico folha, que é o pequenininho, tá, gente? Ele é número 69. E, gente, para atingir o chantilly, eu vou estar usando esse corante aqui verde menta. Vou estar usando aqui esse lilás. E vou estar usando aqui também esse rosa bebê. Esses dois aqui é para fazer as rosas. E o verdinho é para poder fazer as folhas das rosas. Antes de começar a decorar, nós vamos passar uma camadinha bem fininha de chantilly, porque normalmente nessa hora solta alguns farelinhos da camada de massa. Então a gente precisa passar essa camadinha bem fininha para os farelinhos ficar nessa camada e depois não ficar pela decoração do bolo. E agora com uma faca ou uma espátula a gente vai espalhar muito bem por todo o bolo, em cima e nas partes das laterais. E agora nós vamos tirar esse excesso que fica na partezinha de cima dele de chantilly. E com papel toalha nós vamos ir tirando esse excesso de chantilly que fica no prato que tá o bolo. Gente, já coloquei meu bico folha dentro do saco de confeitar. E agora eu vou colocar o chantilly branco dentro dele pra gente poder fazer as laterais. Então você vai pegar uma colher e vai colocando o chantilly em todo o saco até ele ficar bem cheio de chantilly. Depois é só você apertar ele para ele ficar bem pressionadinho assim, e aí a gente já vai poder começar a decorar o nosso bolo. Antes a gente vai tirar um pouco do ar pressionando na própria tigela do chantilly e agora sim a gente vai poder começar a decorar. E para fazer as laterais do bolo, é só você ir apertando e ir subindo bem devagarzinho, porque quanto mais devagarzinho você for subindo, mais babadinho vai ficar. Então é só ir pressionando, subindo bem devagarzinho assim, toda a lateral do bolo. Gente, é assim que ficou a parte lateral do nosso bolo. Olha como é que essa parte lateral ficou maravilhosa. E agora, com uma espátula ou uma faca, a gente vai tirando essa partezinha de cima que ficou no bico. E para deixar a parte de cima do nosso bolo muito linda, eu vim com um pincel e vim fazendo zigue-zague, fica esse detalhe maravilhoso. Gente, já atingi meu chantilly de rosa e lilás e já coloquei nos sacos com bico UM. Para esse chantilly aqui lilás, eu misturei esses 2 corantes para poder ficar naquele tom. E, gente, para fazer as rosas, é só você pressionar o chantilly e fazer um círculo com ela e depois, quando chegar na pontinha, você para de apertar. Aperta, faz um círculo, quando chega no finalzinho, você para de apertar e dá uma leve puxadinha.
E para fazer as pitanguinhas é muito simples. Com o mesmo bico M, você vai apertar, o chantilly vai sair e você vai dar uma puxadinha assim para frente. E para fazer as folhinhas das rosas, com o bico folha que eu usei para fazer as laterais, eu peguei um pouquinho do chantilly tindim com verde e botei no saco de confeitar. E é só você dar uma pressionadinha assim e puxar para cima que vai ficar essas folhinhas lindas. E, gente, o nosso bolo ficou pronto e olha como é que ele fica lindo! Gente, esse bolo ficou tão gostoso. Esse recheio de morango super equilibrado, gente, airado, delicioso. E esse recheio de brigadeiro, gente, super cremoso, delicioso, chocolatudo. E o melhor, gente, é que esses recheios não ficam doces demais. E a massa super fofinha. E sem contar que a decoração lindona. E se vocês gostaram da receitinha de hoje, não se esqueçam de deixar o like. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque aqui no canal só tem receitinha deliciosa e fácil de fazer. E ative o sininho para vocês não perderem nenhuma receitinha nova. E a gente se vê na próxima receitinha. Tchau!